Conforme o seu patrimônio investido vai crescendo, surge também a necessidade de você diversificar cada vez mais esse patrimônio. Diversificar não só entre classes de ativos, como também entre países. Sim, porque quando você tem os seus investimentos somente no Brasil, você fica exposto às situações políticas do Brasil, a eventuais crises brasileiras, e pode ser que em algum momento, por exemplo, o Brasil esteja passando por uma crise, quem sabe com a moeda passando por um grande processo de desvalorização, e aí se você tem somente investimentos no Brasil, você fica com toda essa parte ruim, sendo que você poderia se proteger disso tudo simplesmente fazendo investimentos internacionais, internacionalizando a sua carteira, tendo investimentos não só americanos como de outros países, Europa, Ásia, enfim, investimentos em países mais sólidos, com moeda mais forte do que o Brasil, que, querendo ou não, é um emergente. E uma das maneiras mais inteligentes de investir fora do Brasil, de uma maneira já diversificada e muito praticada não só pelos investidores brasileiros, como também pelos próprios investidores americanos, é através de ETFs, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Ótica do Dinheiro, meu nome é David Guedes e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ETFs no exterior, ETFs nos Estados Unidos, como é que a gente faz para comprar, para analisar esses ETFs, como é que eu escolho que ETF comprar. Então, se você tem curiosidade para saber de tudo isso, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E também, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade para se juntar ao time Ótica do Dinheiro. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e a gente se vê em todos os próximos vídeos aqui, além desse. Porque eu tenho certeza que não só esse conteúdo, como os próximos que a gente vai desenvolver aqui no canal, além dos que já temos aqui no canal, vão te ajudar muito a cuidar melhor do seu dinheiro e a se tornar um grande investidor. Bom, para começar aqui então, eu quero te trazer aqui, te mostrar uma ferramenta que é muito interessante para analisar ETFs, é uma ferramenta que eu utilizo muito para escolher alguns ativos, alguns ETFs que eu compro, que eu gosto de acompanhar, e também para descobrir novos ETFs, talvez para desbravar aí algumas exposições que eu ainda não tenho na carteira, né, algumas classes de ativos, enfim, que eu ainda não tenho. Eu dou uma estudada sempre por aqui, porque ele é bem prático e eu já vou mostrar para você por que é interessante utilizar essa ferramenta que eu gosto muito. Bom, você já está vendo aí a tela do meu computador, eu estou aqui no site etfdb.com, é um site que não é brasileiro, é um site gringo, mas eu estou usando aqui para facilitar a nossa comunicação, porque eu sei que nem todo mundo fala inglês aqui. O próprio tradutor aqui do Chrome, da página aqui, é um plugin para traduzir a página, e aí fica bem mais fácil da gente entender também, embora a tradução às vezes nos dê algum drible aqui, algum golpe, mas a gente vai tentando ponderar aqui para entender o contexto geral do que é que se trata aqui cada um dos itens. Começando aqui, ele é um site que tem toda uma base de ETFs, ou seja, os ETFs listados na Bolsa Americana estão dentro dessa base e separados por segmentos, separados por tamanho, separados por localização geográfica, enfim. Tem uma série de filtros aqui que a gente consegue aplicar, mas eu vou te mostrar tudo isso aqui na prática. Eu vou clicar aqui em base de dados, e aí nessa base de dados, ele já vai dar a tradução aqui pra gente. Então notem o seguinte, eu consigo pesquisar aqui de A a Z, ou seja, por ordem alfabética, por fluxo, retorno, daqui a pouco eu posso pesquisar aqui por dividendo, por receita, enfim. Eu consigo estipular uma série de filtros aqui em uma classificação que me ajude a chegar exatamente onde eu quero. Então, por exemplo, eu consigo ver aqui por classes de ativos. Então eu vou ter aqui alternativos, vínculo, que seriam títulos, e por commodities também. Ele está traduzindo aqui para mercadoria, mas se trata de commodities, né? Eu tenho como puxar aqui uma lista de mais ativos aqui, né? Então ele vai me mostrar aqui por moeda, capital próprio, multiativo, ações preferenciais, imobiliários, né, do setor, real estate, de volatilidade, enfim, eu tenho uma série de classes aqui que eu posso pesquisar, mas vamos supor aqui, para a gente começar a nossa busca, que eu queira encontrar um ETF do setor imobiliário, né, de real estate. Então eu vou clicar aqui, ele já vai traduzir a página aqui para mim, né? Tá mostrando aqui o Real Estate ETF List. Aí ele mostra aqui como lista de imóveis, né, na tradução. Você sabe que ele está falando desses
ETFs, e aqui ele vai me dar os ETFs classificados aqui embaixo. Eu tenho uma lista e eles estão classificados aqui pelo total de ativos, né, pelo capital, e aí eu tenho do maior para o menor. Eu posso também filtrar ele por rentabilidade aqui, né, por retorno anual aqui. Então, por exemplo, ele já mudou aqui a classificação aqui do maior para o menor por retorno. Mas vamos pegar esse mesmo filtro aqui que a gente estava olhando anteriormente para a gente ver. Deixa eu inverter aqui que ele estava do menor para o maior, voltou para o maior. Então vamos pegar o VNQ, que ele é um dos mais conhecidos, né? O mais famoso, que é um ETF da Vanguard, e ele é um índice de REITs, ou seja, de uma espécie de fundos imobiliários americanos. Então vou clicar aqui nele para você poder acompanhar aqui a riqueza de detalhes que a gente tem aqui em relação a cada um dos ETFs, né, que você pode procurar pesquisar aí. Bom, ele está mostrando aqui o preço, a variação dele aqui, a última variação, categoria, a data da última atualização, que foi a data do último pregão aqui, né? Então, em termos de variação da cota, é essa data que ele está puxando. E aí aqui a gente tem uma série de abas aqui para poder estudar esse fundo. Então, eu vou mostrar algumas aqui para você. Por exemplo, tem aqui um relatório do analista, ou seja, o próprio site é um site especializado em ETFs e ele tem esse relatório aqui que nos mostra alguns detalhes sobre esse ETF. Se você ainda não conhece ele, você pode conhecer maiores detalhes por esse texto, por esse relatório aqui. Então ele está explicando aqui que esse é um ETF que oferece exposição a trusts de propriedades dos Estados Unidos, que cobrem cerca de 2/3 do valor de todo o mercado americano de REITs, ou seja, né, de fundos imobiliários americanos. Ele fala aqui também que o VNQ segue o MSCI US REIT Index, que possui pouco mais de 100 participações diversificadas, principalmente em ações de médio e grande capital. Aqui ações ele está tratando mesmo com os REITs, né? A gente pode ler como fundo imobiliário, algo muito semelhante a isso que a gente tem aqui no Brasil, né? Os fundos imobiliários, enquanto a exposição a small caps também é abundante. Então, enfim, ele vai dar aqui mais uma série de detalhes aqui em relação ao ativo, caso você não conheça. Então, sempre que você for pesquisar, por exemplo, um ETF novo, você pode sim se basear nesses relatórios aqui. E aí é claro que você precisa se aprofundar muito mais em uma análise aqui, é por isso que a gente vai dar uma mergulhada aqui nos demais dados. Então ele coloca aqui para a gente a média de volume de um mês, a média de volume de 3 meses, para ter uma ideia da liquidez, né, de quanto ele é negociado na bolsa também. Aqui a gente tem alguns dados de negociação do ETF também para consulta. Vamos descer aqui. E aí aqui, olha só, a gente tem ETFs alternativos na categoria imóveis, ou seja, quais são as opções, as alternativas ao VNQ que você pode ter. Então ele mostra aqui por alguns indicadores também algumas outras opções que você tem. Por exemplo, o mais barato em termos de taxa de administração, né, essa taxa de despesa aqui que ele traduz, na verdade a taxa de administração do fundo, do ETF. Então esse aqui está com 0,07, acaba sendo mais barato, e aí ele vai trazer aqui, por exemplo, também o melhor desempenho acumulado no ano, para você conferir. Então, note o seguinte, né, esses outros ETFs aqui, essas outras alternativas que você tem aqui estão negativas, e aqui a gente tem uma com a rentabilidade positiva, que é o maior retorno, o maior desempenho. Isso a gente já tinha visto lá no outro filtro, o SRVE, e aí se você quiser consultar, basta clicar aqui no nome dele para consultar os detalhes também. Outra opção que a gente tem aqui é dividendo e avaliação. Então eu vou clicar aqui nessa aba para a gente ver primeiro, aqui onde fala avaliação VNQ. Esta seção mostra como o múltiplo de PE, ou seja, o Price Earnings, né? Se a gente fosse traduzir aqui para o nosso português, seria equivalente ao preço sobre lucro deste ETF, se compara à categoria ETFDB.com do grupo de pares, ou seja, né, daqueles do mesmo setor, do mesmo segmento. Então a gente vai ter aqui a relação PI dele, o preço-lucro, que é uma relação aqui que ela está um pouquinho acima da média, né? A gente pode identificar aqui que ele está entre os 27, ele está em 18º aqui, né? O ETF, em termos de preço sobre lucro, né? Ou PI. A gente tem aqui também
o dividendo do VNQ, que aqui a gente pode observar que ele está com um dividendo um pouquinho acima dos demais, né? Ele pagou um dividendo de 0,76 dólares no ano e ele está na posição 11º de 28 no pagamento de dividendos, mostrando aqui um percentual de 3,95% ao ano, sendo que a gente vai ter aqui de 0,60% a 13,68% ao ano, do menor para o maior. Ele está aqui acima da média, o VNQ, nesse quesito de dividendos, né? E sempre lembrando que quando a gente pensa num fundo imobiliário ou num REIT, que é algo semelhante lá nos Estados Unidos, né, os fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil, a gente está pensando também, né, um dos motivos principais para comprar esse tipo de ativo é para auferir renda, ou seja, você está pensando em receber dividendos, receber proventos dele, né? Então é um indicador interessante de se analisar. Aqui a gente vai ter a relação de despesas e taxas do VNQ, do ETF. Então aqui ele também está comparando com o mesmo segmento. Então de 28, a classificação dele é número 5, né? Ele é o quinto mais barato para se manter, ou seja, taxa de administração bem baixa, de 0,12% ao ano. Então uma taxa bem baixa de fato. Nos Estados Unidos as taxas costumam até ser menores do que os ETFs brasileiros, por exemplo. Então isso é um ponto positivo. Aqui para baixo a gente vai ter a opção Holdings, né, que aqui ele mostra 15 principais participações do fundo. Então você consegue observar aqui se ele tem uma concentração muito grande, se ele está bem diversificado, enfim, é o que a gente consegue ver aqui, né? E até a gente pode dar uma estudada também, melhor, se você quiser refinar aqui a sua busca em se tratando do VNQ, você pode entrar em um por um desses fundos aqui, ou pelo menos ver os maiores para entender que tipo de ativo eles têm em carteira. Lembrando que o ETF ele tem os REITs na carteira, né? Ele não investe diretamente nos imóveis, é um investimento indireto. E quem investe diretamente nos imóveis, né, nesses ativos ou de imóveis físicos ou semelhantes, são justamente esses REITs aqui. E aí você pode consultar cada um deles aqui em detalhes também. Seguindo aqui você pode ver os fluxos do ETF, os gráficos também você consegue consultar aqui, por exemplo, né? Você quer ver como é que ele se comportou aqui nos últimos 5 anos, né? Você consegue ver o gráfico aqui do VNQ para ver se ele andou nesses 5 anos, como é que foi o desempenho dele, né? Você pode consultar por aqui, ver se ele está abaixo da média de cotação dos últimos anos, se está acima, enfim, você pode tirar aqui as suas próprias conclusões. Não sei como é que você analisa essa parte, mas você pode ver o gráfico por aqui também. O ESG, né, que é o conhecido índice de governança, responsabilidade com o meio ambiente e social, né? Então a gente consegue ver aqui também como é que está a pontuação ESG dele, né? Ele está com nota 4,22 de 10, também isso pode eventualmente ser relevante para você, então você consegue se aprofundar aqui também. A atuação dele, então, da atuação aqui, o que a gente tem, né? O desempenho do VNQ. Ele mostra aqui em uma semana como é que foi o retorno dele, em 4 semanas, em 13 semanas, em 26 semanas. Então você consegue ver aqui até 5 anos, né? Enfim, toda uma análise aqui de acordo com o tempo de desempenho do VNQ, né? Ou do ETF que você vai consultar. E aqui você tem da parte técnica uma análise de volatilidade também, né? Você pode conferir aqui. Não sei quais são os parâmetros que você usa para investir, mas volatilidade também é algo interessante de se analisar, principalmente para ajustar o risco ao retorno que você quer ter na carteira, para determinar a classe de ativos, se faz sentido dentro da sua composição de carteira essa classe de ativo, esse ativo em específico ou não, ou algum outro, também você precisaria fazer essa análise, né? Ela pode ser muito útil para você. Mostra aqui inclusive o beta desse ativo, né? Ou seja, a relação com o próprio índice do qual ele está atrelado, e a classificação em tempo real aqui a gente tem também, e aí claro, alguns recursos do site eles são pagos, mas a gente já consegue notar de cara que a gente tem muito recurso não pago, muito recurso gratuito. Essa parte que eu estou mostrando para você aqui é toda a parte grátis do site, né? Então já é extremamente rica em detalhes para fazer os seus estudos, para encontrar os ETFs. E aqui ele tem uma parte para ficha técnica do ETF também.
você pode fazer o download aqui dessa ficha técnica e aí você tem diversos detalhes aqui. Aí sim, se você quer imprimir a ficha técnica, você vai ter que ou traduzir ela ou de fato usar ela no inglês mesmo. Vou clicar em voltar aqui e aí depois aqui eu vou ter uma aba de ler em seguida, que é para você continuar no site vendo outros artigos, fazendo outros estudos sobre outros tipos de ETFs. E aí depois a gente tem aqui esse outro botão, mais em etfstrends.com, que ele vai te levar para outros detalhes, mas vamos voltar aqui para a base de dados para a gente ver, por exemplo, que você consegue encontrar aqui também, antes da gente encerrar o vídeo, para a gente ver, por exemplo, que mais você consegue encontrar aqui. Então vamos supor que você quer procurar algum outro ETF aqui, né? Para a gente continuar aqui buscando, para ver como é fácil. Olha só, eu tenho aqui por região, por país. E aqui, claro, ele entrega aqui, ele mostra os primeiros 3, né? Mas eu tenho sempre aqui esse mostrar mais, que ele vai mostrar de vários países. E aí, por exemplo, eu posso clicar aqui em Brasil, para você ver que a gente tem ETFs aqui no Brasil também. Quais são os ETFs principais que a gente tem aqui no Brasil? O principal deles é o EWZ, que replica ali como se fosse o Ibovespa em dólar, né? Depois eu tenho esses outros aqui, BRZU, FLBR, EWZS, BRF, BZQ, FBZ, enfim, esses são os ETFs que os gringos compram para se expor no Brasil, né? Quando eles querem fazer isso através de ETFs. Lá fora é o que eles utilizam. Aqui no Brasil, obviamente, se você quiser uma exposição ao índice, você não vai precisar comprar o ETF do Brasil nos Estados Unidos, né? Você consegue comprar esse ETF aqui no Brasil mesmo. Um exemplo disso é o próprio BOVA11, que vai te dar a exposição ao Ibovespa na própria Bolsa Brasileira. Eu vou seguir aqui então para te mostrar. A gente tem como escolher por duração de título, de commodities, exposição a commodities, recursos naturais, moedas, e aqui olha só que interessante. Vamos dar uma olhada aqui em recursos naturais. Ele tem aqui agricultura, diversificado, energia, metais industriais, pecuária, metais preciosos e softs. Olha só, metais preciosos. Vamos dar uma olhada aqui. Tem um metal precioso muito procurado também, né? Vários deles, mas o mais procurado, chamado ouro. E aí a gente tem, olha só, ele mostra aqui a mercadoria, né? Commodity. É o ouro, né? E aí ele vai mostrar aqui pra gente os principais fundos, né, os principais ETFs que você pode utilizar para se expor, né? O GLD para se expor diretamente em ouro, o IAU para se expor em ouro também, o SLV para se expor em prata você tem também. Então você tem uma série de ETFs aqui que você pode ir consultando, e como eu mostrei para você lá no VNQ, você pode se aprofundar muito nesse estudo, ver todos os detalhes desses ETFs, enfim. Eu queria mostrar essa ferramenta para você da maneira mais detalhada, e aí eu vou deixar o link aqui para você explorar essa ferramenta para escolher os seus ativos, você que está interessado aí em diversificar a sua carteira, em comprar ETFs fora do Brasil, internacionalizar a carteira através de ETFs, que é uma maneira muito inteligente, muito prática de fazer isso. E aí, através desse tipo de estudo, da riqueza de detalhes desse site, dessa ferramenta, você com certeza vai poder aprofundar muito mais essa sua análise e escolher os melhores ativos para compor a sua carteira. Eu espero muito ter te ajudado com esse conteúdo, com esse vídeo. Se você gostou, senta o dedo no like aí, que você vai ajudar o canal a crescer também. A gente se vê no próximo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.